Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Matemática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer Enem, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa, aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Então, na continuação do nosso curso completo de matemática, nós vimos na aula anterior a simplificação das frações. Continuando então esse assunto, nós vamos trabalhar agora, falar a respeito da comparação de números fracionários. Então, analise, por exemplo, os números, né? Vamos analisar os números 2/3 e o número 7/9. Aí agora eu pergunto para você, qual desses dois números é o maior? Então, quem é maior? 2/3 ou 7/9? Então, difícil da gente responder isso de cara, né? Porque, observa, 2/3 e 7/9, então não dá para a gente analisar assim, dizer qual é o maior dos dois. Então, existem algumas formas, né, de você tentar dizer quem é o maior ou qual é o menor dos dois. A primeira técnica que você pode fazer é dividir os dois. Divida 2 por 3 e divida 7 por 9. E aí o que tiver maior valor vai ser maior. E o que tiver menor, lógico, vai ser menor. Mas, em termos de fração, né, e se você fizer essa divisão, você vai transformar esse número fracionário em um número decimal. Número decimal nós vamos estudar na próxima aula. Então, mas se você quer saber comparar esse número, deixando ele mesmo na forma fracionária, então existem algumas regras que você tem que seguir. A primeira é o seguinte: quando nós vamos fazer a comparação de frações de mesmo denominador, observa que aqui nós temos duas frações com denominadores diferentes. Então, quando nós formos fazer a comparação de dois números fracionários e esses dois números fracionários têm o mesmo denominador, aí é fácil, ó. Quando os denominadores são iguais, então, quanto maior o numerador, maior o número fracionário que a fração está representando. Então, se eu tenho 2/3 e tenho 7/3, qual é o maior dos dois? O maior é o 7/3. Esse é maior. E observa que 2/3 é menor do que 7/3. Verifique que os dois têm o mesmo denominador e numeradores diferentes. Quando a fração tem os mesmos denominador, quando os dois têm os mesmos denominadores, então, quanto maior for o numerador, maior vai ser o número que o representa. 11/5 e 8/5. Quem é maior? 11/5. Por quê? Porque 11 é maior do que 8. E observa que 5 é o denominador das duas frações. Então, quando elas possuem o mesmo denominador, quanto maior for o número, aliás, o numerador, maior a fração que o representa. Eu tenho ainda 11/15 e 19/15. Quem é o maior? O maior é o 19/15. Por quê? Porque o 19 é maior do que o 11. Logo, o 11 é menor do que 15. 9,5 é maior do que 3,5. Lógico, 9 é maior do que 3. Então, isso quando elas possuem o mesmo denominador. Agora, quando as frações possuem o mesmo numerador, quando eles possuem o mesmo denominador,
Quanto maior for o numerador, maior a fração que representa. Agora, quando eles têm o mesmo numerador? Então, quando os numeradores são iguais, aí aqui é o problema, porque aqui é o inverso. Quanto menor o denominador, maior o número fracionário que a fração está representando. Então, aqui é o inverso, né? Por quê? Porque aqui são grandezas inversas, são inversamente proporcionais. Por exemplo, se você tem isso aqui é muito simples, de você entender. Entenda assim, imagina que você tem uma coisa, certo? Você vai dividir essa coisa por 3 pessoas. Claro que você vai dar uma quantidade para cada um pedaço, um tamanho para cada um. Se você for dividir para 3 pessoas, é lógico que a quantidade de cada um vai ser maior do que você dividir essa mesma coisa para 99 pessoas. Se você dividir essa mesma coisa para 99 pessoas, as 99 pode até ganhar, mas cada um vai ganhar um pedacinho mais reduzido. Então, se você partir por esse princípio, você vai entender que quando os numeradores, a parte de cima, são iguais, quanto menor o denominador, maior o número que a fração representa. Por quê? Porque você vai dividir as partes que vão ser divididas vão ser maiores, tá? Vamos supor que você tem um bolo, um pedaço de bolo. Você tem um bolo que é um todo. Você dividir esse bolo entre 3 pessoas, cada pessoa vai receber vamos fazer aqui um bolão aqui. Um bolo. Eita, bolo, olha, que bolo, hein? Isso aqui é um bolo. Eu vou dividir esse bolo entre 3 pessoas. Ver se eu consigo aqui. Sou ruim, hein, disso aqui, hein? Tá aí, 2, para fazer 3. Pronto. Mais ou menos assim. Né? Desculpa aí, mas é mais ou menos assim, para você entender. Tá aqui, entre 3 pessoas. Observa o tamanho, isso aqui vamos supor que seja igual. 3 pessoas, partes iguais. Observe que cada um ficou com uma parte grande. Agora imagina dividir esse mesmo bolo para 99 pessoas. Aí você vai ter que cortar pedacinhos, bem pequenininhos, até dar 99. Isso significa o quê? Quanto maior o denominador, menor é o valor. Por quê? Porque menor vai ser a fração que o representa. Então, isso aí foi só para ilustrar para você, né, quando as frações possuem o mesmo numerador. Tá? Quando a fração possui o mesmo numerador, então, quanto menor for o denominador, maior o número. Por exemplo, 9/5 e 9/2. Qual é o maior dos dois? O maior é 9/2. Porque 9/5, observa que aqui você vai dividir em mais pedaços, em pedaços menores. 5/11, ele é menor do que 5/3. 45/3, ele é maior do que 45/80. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido. Quando tem o mesmo denominador, se tem o mesmo denominador, o que tiver maior numerador vai ser maior. Quando ele tem mesmo numerador, o que tiver menor denominador vai ser maior. E quando o numerador e o denominador são diferentes, aí o negócio complica mais. Então, quando o numerador e o denominador são diferentes, transformamos as frações dadas em outras, respectivamente equivalentes, com o mesmo denominador. E aí nós vamos calcular, lógico, vamos calcular o MMC entre eles, e aí nós vamos voltar no caso anterior, em que as frações vão possuir o mesmo numerador. Então vejamos, entre 2/3 e 7/9, quem é maior? 3/8 e 2/5, quem é maior? 5/6 e 3/4, quem é maior? E entre meio, 1/3 e 2/5, quem é maior? Então vamos resolver isso? Simples, nós vamos pegar, tirar o MMC entre os dois, o MMC vai ficar o seguinte: como é que calcula o MMC? Nós já aprendemos na aula anterior. Vamos calcular o MMC entre 3 e 9. Eu estou calculando o primeiro. Espero que você esteja gostando dessa aula. Não esquece de me ajudar aí no canal, dando um like no vídeo, se você estiver gostando. Inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se. Aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada.
E se tiver dúvidas, críticas, sugestões e elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Vamos seguir com a nossa aula. Entre 3 e 9, o menor número que divide um dos dois é o próprio 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 é divisível por 3, que vai dar 1. Então, aqui acabou, aqui acabou. Então, o MMC, 3 vezes 3 vai dar 9. É 9. Tá? Então, olha só. Aqui nós vamos colocar, ó, no mesmo denominador, os dois vão ficar no mesmo denominador. E aí eu faço a divisão, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui ficou 6. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Então, quem é o maior dos dois? Nós já vimos, ó. Quando eles tiverem denominadores iguais, aquele que possui maior numerador é o maior. Então, 6 nonos é menor do que 7 nonos. Então, o sinal é esse. Tá? Entendido o que eu fiz? Calculei o MMC entre eles. Por quê? Porque eu coloquei eles no mesmo denominador. Olha só. Quando os numeradores e os denominadores são diferentes, transformamos as frações dadas em outras, respectivamente equivalentes, com o mesmo denominador. Fizemos isso, ó, calculando o MMC entre os denominadores dados. Foi o que nós fizemos. Vamos calcular então agora o MMC, ó. Se eu tenho 3 oitavos e 2 quintos, qual é o maior dos dois? Não dá para saber. Por quê? Ou você faz a divisão, você também poderia fazer a divisão. 3 dividir 3 por 8, dividir 2 por 5. Mas, se você não quiser fazer a divisão, calcula, portanto, o MMC. Vamos calcular o MMC entre 8 e 5. O MMC entre 8 e 5, o menor número que divide um dos dois é o próprio 2. 2 dividido por 8 vai ser divisível por 2. O 5 não é, então eu vou repetir. Aqui é 4. Então, aqui ficou 4. 4, ele vai ser divisível por 2, que vai dar 2. Aqui eu repito 5, porque não é divisível por 2. Vou dividir o 2 por 2, aqui dá 1, acaba. O 5 eu vou repetir, e vou dividir, então, 5 por 5, que vai dar 1. Aí eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 50, entre o 8 e o 5, vai ser quem? Vai ser o 40. Então, eu ponho 40 para o primeiro e ponho 40 para o segundo. Faça a divisão, ó. 40 dividido por 8 vai dar 5. Vezes 3 vai dar 15. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, quem é o maior dos dois? Voltamos, então, à regra que nós estudamos anterior, quando os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, aquele que possuir maior numerador, ele é o maior. Então, 15 40avos é menor do que 16 40avos. Então, eu posso concluir o seguinte, que 3 oitavos é menor do que 2 quintos. Essas frações, o 3 oitavos é equivalente a 15 40. O 2 quinto é equivalente a 16 40. Nós já vimos o que é 16 40avos. Nós já vimos o que é uma fração equivalente, tá? Então, dessa forma, você verifica quem é maior, o que tem o maior valor, quando eles possuem numeradores e denominadores diferentes. Vamos calcular agora o MMC entre 6 e 4, porque eu não sei quem é menor, se é 5 sextos ou se 3 quartos. Então, eu pego o 5 e pego o 4, aliás, é o 6, né? Pronto. Ó, aqui é 6, hein? O 6 e o 4. E vou tirar entre eles o MMC. Então, ficou 6. O menor número que divide um dos dois vai ser o próprio 2. 6 dividido por 2
vai dar 3. 4 divisível por 2 vai dar 2. Ainda existe um 2, então eu vou dividir por 2. Aqui dá 1. O 3 eu vou repetir. Agora ficou 3. Então 3 dividido por 3 vai dar 1. Acabou. Então eu calculo aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 é o MMC entre 6 e 4. Então eu vou colocar 12 aqui e vou colocar 12 aqui. E faço a divisão. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Ó, 10. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, quem é maior? Quando os denominadores são iguais, aquele que possui maior numerador é o maior. Então, eu concluo que 10 dozeavos é maior do que 9 dozeavos. Como 10 dozeavos é equivalente a 5 sextos, eu concluo que 5 sextos é maior do que 3 quartos. A mesma coisa eu vou fazer aqui entre 3 e o 5. Primeiramente eu calculo o MMC entre 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 vai ser o menor número que divide entre... Eles são primos entre si. Então aqui vai dar 3. Aliás, aqui vai dar 1, né? 5, que vai dar 5, que vai dar 1. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 15. Então 15. Coloco aqui o MMC desse 15. Coloco o MMC desse 15. Faço a divisão. Se 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, essas frações são equivalentes. Qual que possui o maior numerador? A segunda. Então, 1/5 é menor, 1/3 é menor que 2/5. 2/5 é maior que 1/3. Então, assim, gente, você faz quando você possui numerador e denominador diferente, tá? Assim que você deve proceder. Você transforma em frações equivalentes. Lógico, se você fizesse as respectivas divisões, eu vou fazer só para você ver. Vou fazer só aqui um exemplo. Não é muito aconselhável você utilizar esse método que eu vou fazer aqui não. Mas eu vou fazer um exemplo, eu vou pegar aqui aleatoriamente. Eu vou pegar esse último aqui, ó, 1/3 e 2/5. É para você ver, ó, nós chegamos aqui nessa conclusão de que 1/3 ele é menor do que 2/5. Se você pegasse, por exemplo, aqui e dividisse 1 por 3, você vai chegar ao quê? Aqui não dá para dividir. Então você vai colocar aqui o 0 aqui e o 0 aqui. Aqui vai dar 3. Aqui vai continuar dando 1. Aqui vai dar uma dízima. Vamos deixar assim. Agora vamos pegar aqui o 2 e vamos dividir por 5. Ah, não sei dividir assim. Não te preocupe não. Nós temos no próximo módulo, nós vamos tratar de números decimais. Aí lá eu vou ensinar para você como fazer divisões com números decimais. Eu só estou mostrando aqui para você, ó, aqui, ó. Aqui vai dar 0, ó. 0. Então aqui eu tenho que botar um 0 e aqui eu tenho que botar uma vírgula. 20 dividido por 5 é 4. Observa que 0,33 é menor do que 0,4. Veja que deu certo. Então você poderia dividir também. É uma saída. Se você não quiser ter todo o trabalho de calcular o MMC, você também pode sair pela divisão. Não é muito aconselhável, mas você pode. Numa prova, você estando aperreado, vale tudo, né? Você tem que ter, com certeza, é a resposta correta. Agora, nível de conhecimento, se você vai dar aula ou coisa assim, então você tenta pelo método correto, calculando o MMC entre eles. Muito bem, então aqui nós terminamos essa partezinha, eu vou considerar assim essa parte teórica. Agora nós vamos tratar de assuntos assim que são mais interessantes. Nós vamos começar a trabalhar com as operações envolvendo os números fracionários. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com a soma de frações, a subtração de fração. Isso nós vamos começar a ver na próxima aula. Então, na próxima aula, sim, nós vamos tratar com adição de fração. Esse é o próximo assunto. Espero você. Um abraço. Informando você o seguinte, que esse é parte integrante do curso intelimax.com.br. Um abraço e até lá. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática.
nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 videoaulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas, certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1.071 videoaulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal, é um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 videoaulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo detalhado, é só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite, não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática.